5 minutos com você, programa 42. Incrédulos ou surpresos diante das informações reveladas pelo incomparável acervo construído pelas cartas recebidas mediunicamente por Chico Xavier ao longo dos anos, muitos se perguntam: se isso for verdade, como deve ser esse mundo espiritual? Abstrato, imponderável, invisível aos olhos humanos, como se estruturaria espacialmente essa realidade? Bem, matematicamente, o ramo da ciência conhecido como física quântica já consegue confirmar a existência de 10 universos paralelos, chegando à sua teoria das supercordas a afirmar que mesmo que as dimensões ocultas do espaço sejam imperceptíveis, são elas que determinam a realidade física em que vivemos. Observe-se que são representantes da ciência que estão dizendo, não é nenhum místico ou religioso. Pelo contrário, são pessoas que proferem se dizer religiosas, céticas, descrentes de tudo que suas pesquisas, raciocínios e fórmulas não confirmam. Físicos graduados em grandes universidades da Terra. Chico Xavier, dentro da sua simplicidade, sem complicações com suas palavras, dizia: vejo um mundo dentro do outro, o que lhe valeu, por parte do filósofo e escritor José Herculano Pires, o adjetivo de interexistente, ou seja, o que vive em meio a diferentes realidades. O humilde médium mineiro, no sentido de nos ajudar a entender o que suas percepções lhe revelavam, disse certa vez que se cortássemos uma cebola ao meio e observássemos o interior de uma das partes, teríamos uma ideia de como são essas dimensões, planos e subplanos, que se interpenetram e envolvem em outras faixas de vibração o planeta Terra. Argumentava ainda que, referindo-se ao acerto da informação contida na pergunta 36 da obra base de suas convicções, o chamado Livro dos Espíritos, na qual o conhecido organizador chamado Allan Kardec obtém como resposta dos autores se o vazio absoluto existiria, o esclarecimento que não, onde pensamos haver vazio, existe vida em outros níveis vibratórios imperceptíveis aos nossos sentidos e instrumentos. Sabe-se hoje que nossos olhos e ouvidos, meios de percebermos imagens e sons através do sentido da visão e da audição, são muito limitados, não alcançando níveis além do infravermelho e do ultravioleta, ou mesmo ultrassom e do infrassom. Sabe que existiram vários animais irracionais que conseguem registrá-los de uma forma diferente. As pesquisas no campo da saúde revelam existirem micro-organismos como os bacilos, vírus, entre outros, que pertencem a esses outros níveis inacessíveis a nós, a não ser através de aparelhos ultrapotentes e sensíveis. As ondas eletromagnéticas circulam pelo campo magnético da Terra sem que as percebamos, transportando energia, imagens e sons. Diante disso, somos levados a aceitar nossas limitações em relação às percepções que nos impedem de ver esses mundos que se integram ao nosso. Esforços, no entanto, têm sido empreendidos no sentido de desenvolver equipamentos capazes de captar sons e imagens dessas outras dimensões dentro da chamada transcomunicação instrumental, que motiva engenheiros, técnicos e leigos em vários países, entusiasmados com os resultados já alcançados, como a obtenção de imagens de pessoas e paisagens pertencentes a essa outra realidade. Voltemos, porém, àquilo que o trabalho de Chico Xavier nos permite enxergar com os olhos de nossa mente sobre essas dimensões vibratórias em meio às quais vivemos e existimos provisoriamente. Sim, provisoriamente, pois, segundo ele, de lá saímos para aqui reencarnar e vivenciar experiências que nos conduzam à iluminação interior, e para elas voltaremos pelo inevitável fenômeno da morte, que nos surpreenderá mais dia, menos dia. Reproduzindo revelações das entidades espirituais que orientavam e assistiam, Chico Xavier nos permite criar mentalmente a arquitetura dessa realidade que, de certo modo, se confunde em determinado momento com a nossa. Vejamos alguns detalhes. Primeiro, não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Segundo,
As esferas vibratórias se interpenetram e expandem até os limites dos planetas vizinhos. Terceiro, acima da crosta comum, temos uma cinta atmosférica que classificamos por cinta densa, com a profundidade aproximada de 50 quilômetros, e além dela possuímos a cinta leve, com a profundidade aproximada de 950 quilômetros, somando 1.000 quilômetros acima da esfera em que respiramos. Nesse grande mundo aéreo, encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas junto de variadas espécies de criaturas subhumanas em desenvolvimento mental rumo à humanidade. Quarto, as camadas espirituais não têm fronteiras, sendo seus limites regulados pelo teor vibratório de seus habitantes, indo das mais grosseiras às mais sutis, liberando os espíritos a migrarem de uma para outra conforme sua ascensão moral. Quinto, costumamos hipoteticamente dividir as esferas espirituais em 7 níveis ou planos, abrigando espíritos conforme sua condição. Primeira esfera, situada no interior do planeta e abaixo da crosta terrestre, denominada núcleo interno, mais materializado, comportando regiões purgatoriais mais dolorosas. Segunda esfera, também região subcrostal, chamada trevas, reunindo multidões de espíritos estacionados que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Terceira esfera, morada provisória dos encarnados, ou seja, a dimensão ou plano em que nos achamos. Quarta esfera, circunvolve a esfera em que habitamos, sendo zona de transição, abrigando espíritos necessitados de reencarnação, funcionando como região destinada a esgotamento dos resíduos mentais, cujos habitantes misturam-se à multidão terrestre, exercendo atuação singular sobre inúmeros lares, administrações e o interesse das mais poderosas inteligências procurando conservar o primitivismo mental da criatura humana a fim de que o planeta permaneça tanto quanto possível no seu domínio tirânico. Quinta esfera abriga espíritos decididos pela sua evolução espiritual e que se comprazem auxiliando o próximo. Sexta esfera, entidades movidas pelo desejo do amor fraterno universal. E, finalmente, a sétima esfera, de onde emanam, sob a direção de Jesus, as diretrizes evolutivas do planeta. Como vemos, as informações deixadas por Chico Xavier podem nos auxiliar a ter uma visão mais definida da realidade espiritual do nosso planeta.